Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e agora nós vamos para a nossa aula de número 30 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. E hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2014 que cobra o nosso conhecimento básico, muito básico de funções. Para resolver essa questão, pessoal, o que a gente tem que saber é simplesmente interpretar a solução de uma função sendo um par ordenado. Como assim? Bom, o que é uma função? Uma função é uma relação entre duas variáveis. Então, uma função é isso. Como eu já expliquei aqui alguma vez, uma função, ela basicamente, ela pega uma variável de entrada, o nosso x, faz alguma coisa com o x, transforma ela e devolve uma variável de saída, o f de x ou y. Então, esse f de x significa o x aplicado na função. Então, ou a função aplicada no x, do jeito que você preferir. Então, uma função é isso. Tá? A gente vê aqui que cada função faz uma coisa diferente com essa variável x. Umas vão multiplicar por um número positivo, outras por um número negativo, umas vão dividir, umas vão dobrar, fazer o quadrado de x e por aí vai. Então, cada função faz uma coisa com o x e cada função tem o seu conjunto de pares ordenados. O que são os conjuntos de pares ordenados? São os pares valores de x e f de x, ou x e y, que satisfazem aquela determinada função. Então, são conjunto de valores de x e f de x que satisfazem a função. Por exemplo, vamos pensar na seguinte função aqui. A minha função f de x vai ser 3x. Então, o que a minha função faz? Ela pega a minha variável de entrada, o x, e multiplica 3 nele. Então, se eu entrar aqui na entrada dela com o valor 1, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o 1, multiplicar por 3 e vai devolver o 3, porque 3 vezes 1 é 3. Então, o par 1 e 3 é um par ordenado que pertence a essa função, é um par que soluciona essa função. É um par ordenado dessa função aqui, f de x igual a 3x. Se a gente pegar o 2 como entrada, quem é o f de 2? Quando o x é 2, eu tenho 3 vezes 2, que é 6. Então, o par ordenado 2 e 6 pertence a essa função. Ele faz parte dessa função, porque quando o x é 2, o f de x é 6. Isso satisfaz a minha função, ela resolve ela, torna verdadeira essa igualdade. Agora, se eu pegar o par ordenado aleatório aqui, 3 e 5, ele pertence à minha função? Vamos ver. Quando o x é 3, eu fico com 3 vezes 3, que é 9. Então, não, esse par não pertence à minha função, porque quando o x é 3, a minha função devolve o f de x igual a 9. E aqui tem o f de x igual a 5. Então, esse par aqui não pertence à minha função. O par que pertence ao 3, 9. Esse sim, ok, esse pertence à minha função. Então, um par ordenado é isso, é um conjunto ordenado de x e y, ou x e f de x. Sempre o primeiro é o x e o segundo é o f de x, ou y, que pertence à minha função, que satisfaz a minha função. Então, é isso que a gente tem que saber para resolver essa questão aqui do Enem de 2014. E esse tipo de questão em que o Enem cobra tipo assim, uma função que satisfaz um problema e te dá alguns pares ordenados, como a gente vai ver, é bem comum, continua caindo até hoje. Então é bem recorrente, vamos aprender a fazer.
Vamos lá. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f, de grau menor que 3, para alterar as notas x da prova para as notas y igual a f de x, da seguinte maneira. Então, pelo enunciado ali, ele me falou que x são as notas antigas, né, as notas originais da prova, e o y ou o f de x vão ser as novas notas, as notas depois de alteradas. Beleza, então eu tenho um significado para x e um para y. Quais são as condições? Ó, a nota 0 permanece 0. Ou seja, quando o x for 0, quando a nota original for 0, o y também tem que ser 0. Ou seja, o par ordenado 0, 0 tem que solucionar essa questão, tem que pertencer a essa função. Por quê? Quando a nota original, que é o x, for 0, o y tem que continuar 0. Então, eu tenho esse par ordenado dessa função. A outra condição é que a nota 10 permanece 10. Ou seja, quem tirou 10, quando o x é 10, a nota original é 10, o y, que é a nova nota, tem que ser 10. Então, esse é o outro par ordenado que tem que fazer parte dessa função. E a minha última condição é que a nota 5 passe a ser 6. Ou seja, quando o x é 5, quando a minha nota original é 5, o meu y, minha nova nota, passe a ser 6. Então, eu tenho três condições, eu tenho três pares ordenados que têm que pertencer à minha função. E aí ele pergunta, a expressão da função y igual a f de x a ser utilizada pelo professor é qual? Então, ele te deu aí 5 funções diferentes, que você tem que analisar se elas vão satisfazer essas três condições aqui. Ó. Quando o x for 0, o y vai ser 0. Quando o x for 10, o y ser 10. E quando o x for 5, o y ser 6. Então, vamos analisar elas aqui. Vamos começar das mais fáceis. Por exemplo, essa aqui. Ó, y é igual a x. Se a gente vê, ó, o ponto 0 e 0 satisfaz essa função? Satisfaz. Vamos colocar aqui a letra E. Na letra E, o ponto 0, 0 satisfaz, porque quando o x é 0 e o y é 0, essa igualdade continua verdadeira. Eu fico com 0 igual a 0, o que é verdade. O 10 também, né? O ponto 10 e 10, né? O par ordenado 10 e 10, ele também satisfaz essa função, porque 10 é igual a 10, e isso é verdade. Agora, o par ordenado 5 e 6, não. Né? Quando o x é 5, o y é igual a 6. Beleza, aí eu fico com essa igualdade. Só que essa igualdade não é verdadeira. Né? Então, essa aqui não está certa, eu já descarto a letra E. O 6 não é igual a 5. Na letra D, que também está mais fácil da gente analisar aqui, ó, a gente vê de cara que o ponto 0 e 0 não vai pertencer a essa função. Por quê? Quando o x é 0, eu vou ficar com y é igual a 4/5 vezes 0 é 0, mais 2. Aí eu vou encontrar y igual a 2 quando o x for 0. Ou seja, essa igualdade aqui ela não é verdadeira. O y sendo 0, quando o x for 0 aqui, na letra D, eu vou encontrar y igual a 2, o que não pode ser verdade, porque quando o x for 0, o y também tem que ser 0. Assim, a letra D também não pode ser. A gente vai ter que analisar as letras A, B e C, que são um pouquinho mais complicadas, né? Mas estamos aqui para isso. Entre essas aqui, eu prefiro começar pela letra A. Por que começar pela letra A? Porque a gente vai trocar x por números 0, 10 e 5.
E a letra A, os divisores são 25 e 5. Então, são divisores bons para se dividir 10 e 5, diferentemente da letra C, por exemplo. Então, vamos começar pela letra A. O primeiro ponto, que é quando x for 0, o y ser igual a 0, ela vai satisfazer. Na verdade, todas essas três da letra A, B e C vão. Se eu trocar o x por 0, todo o lado direito delas vão zerar e o y também vai ser 0 e eu vou ficar com 0 igual a 0. Beleza. Vamos testar aqui, na letra A, o segundo ponto, que é quando o x for 10, o y ser igual a 10. Então, eu tenho que y é igual a menos 1 sobre 25, 10 ao quadrado, mais 7 quintos vezes 10. E aí, eu resolvendo, o que eu vou encontrar? 10 ao quadrado é 100, então eu fico com menos 1 vezes 100 sobre 25, mais 70 sobre 5. Eu consigo simplificar isso aqui, né? Aí eu fico com menos 1 vezes 100, menos 100. Dividido por 25, né? Eu consigo simplificar aqui o 25 com o 100. Dividir por 25 em cima e embaixo, eu fico com 1 e 4. Então, eu fico com menos 1 vezes 4, menos 4. Mais 70 dividido por 5 é 14. Então, o y dá menos 4 mais 14 dá 10. Então, quando o x foi 10, o meu y também deu 10. Ok? Então, esse é um candidato bom, ele satisfez a segunda condição aqui, do 10 e do 10. Vamos ver se ela satisfaz a terceira condição, quando o x for 5, o y ser 6. Vamos lá. Então, y é igual a menos 1 vezes 5 ao quadrado sobre 25, mais 7 quintos vezes 5. Trocando o x por 5. Então, meu y vai ficar igual a 5 ao quadrado, 25. 25 simplifica com 25, sobra só o menos 1, mais 5 vezes... eu tenho aqui o 7 multiplicado por 5 e depois dividido por 5. Eu posso dividir por 5 em cima e embaixo e ficar só com 7. E aí, o y fica menos 1 mais 7 é 6. Quando o x foi 5, o y foi 6, que satisfaz essa terceira condição aqui, né? Então, só pode ser a letra A, a nossa alternativa correta. Então, eu tenho que testar os 3 pontos e ver se essa função satisfaz, né, essas 3 condições aqui, ó, 0, 0, 10 e 10 e 5 e 6. A letra A satisfez. Se a gente fizer as outras letras, a gente não vai encontrar, não vai dar certo. Você pode fazer aí para testar. Mas de cara aqui, ó, nessa segunda aqui, quando o x for 10, eu vou ficar com 10, ela vai satisfazer a segunda condição, mas não vai satisfazer a terceira. E na letra C vai ser o contrário, ela não vai satisfazer a terceira e vai satisfazer só a segunda. Tranquilo? Então, essa é a nossa letra A, né? E o conhecimento que a gente tinha que saber é o conhecimento de pares ordenados de uma função, né? Saber que o par ordenado de uma função é um conjunto de valor de x e y que satisfaz aquela função, certo? E aí bastava a gente testar. Como ele não deu a natureza aqui da nossa função, o único jeito que a gente tinha para resolver essa questão era testar mesmo, tá? Mas tem algumas questões que dá para resolver testando pares ordenados e dá para resolver pelo enunciado, se ele te dá mais informações sobre a condição da situação. Tranquilo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa aula de número 30. Já chegamos a 30 aulas. Amanhã tem mais, espero muito que tenham gostado. Espalhem para os seus amigos que também estão estudando para o Enem. E até amanhã. Tchau, tchau!